dia, queridos irmãos, que o Espírito Santo nos esteja abençoando mais essa aula, para esse momento tão importante. A aula de hoje é a aula de número 15, o sacramento da Santa Ceia. A Santa Ceia é o segundo sacramento da nossa igreja. Lembramos que os sacramentos são cerimônias ou atos sagrados que foram ordenados por Jesus e que fazem parte de certos elementos visíveis ligados à palavra de Deus, através dos quais Deus oferece o perdão e salvação. Assim como o elemento visível no batismo é a água, os dois elementos visíveis da Santa Ceia são o pão e o vinho, ou o suco de uva. Lutero definiu o sacramento da Santa Ceia da seguinte maneira: é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o pão e o vinho para ser comido e bebido por nós cristãos, como instituiu. Ainda hoje, podemos celebrar a ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. Ele a instituiu na quinta-feira à noite, na Semana Santa, antes de ir para o jardim do Getsemane a orar e ali ser entregue por Judas às autoridades romanas. Diz a Bíblia que, após haver enceado, Jesus pegou um pão e o partiu, e ao falar do cálice do vinho, identificou como a nova aliança, pelo seu sangue. Anunciou que iria morrer para a salvação de todo aquele que crer nele. Ele anunciou que os seus seguidores deveriam fazer regularmente e, quando o fizessem, deveriam se lembrar da obra de Jesus e anunciar a sua volta, quando todos iriam participar de uma ceia no reino de Deus, de acordo com Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Na Igreja Antiga, a Santa Ceia fazia parte de uma refeição comunitária chamada ágape, que consistia numa refeição completa tomada do partir do pão e do beber do vinho. Lemos isto em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, em Atos capítulo 20, de versículos 6 a 12, e em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 34. Mas havia problemas em Coríntio, descritos por Paulo em sua primeira carta àquela comunidade. Nessas refeições estavam acontecendo abusos de gula e excesso de vinho, e também negligência com os pobres. Por isso, Paulo pede que se lembrem o que significa a ceia do Senhor. A Santa Ceia está profundamente relacionada com a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz, pois foi ali que ele deu o seu corpo e derramou o seu sangue para o perdão dos pecados. Trata-se de um sacramento instituído pelo próprio Jesus e expressa a bondade, amor de Deus pela sua criação. Isso de acordo com Tito, capítulo 3, versículo 4. A Santa Ceia é um sacramento que nos faz olhar para o futuro. Ele proclama a nova vida em Cristo e desafia para a espera do reino de Deus. A Santa Ceia nos convida a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, de acordo com Hebreus, capítulo 12, versículo 2, e para aquele dia em que o reino será plenamente consumado. A Santa Ceia é hoje uma celebração do sacrifício de Jesus, já consumado na cruz em nosso favor. As palavras de Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, significam: recebei-me e aceitai-me, com tudo o que eu faço por vós. Meu corpo, meu sangue, meu sacrifício em remissão dos vossos pecados. É o Evangelho em poucas palavras. É a oferta de Deus para resgatar a sua criação amada. Alguns aspectos importantes e motivadores para a participação da Santa Ceia. Primeiro,
Na Santa Ceia, damos testemunho de nossa fé em Jesus Cristo. Segundo, na Santa Ceia, damos graças e louvamos ao Senhor com júbilo, exemplo, os hinos cantados durante a celebração da ceia. Terceiro, na Santa Ceia lembramos e comemoramos pela palavra os elementos e o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Quarto, na Santa Ceia temos a oportunidade para reunirmos, alegrar-se em conjunto com o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e com os irmãos na fé. Quinto, a Santa Ceia é a celebração em que o amor de Deus se manifesta a nós de uma maneira clara e concreta e nos compromete a repartir esse amor com outros com ações e palavras. O cristão sabe do amor de Deus e compromete-se em viver na prática deste amor com serviço e sacrifício. A Santa Ceia é o sacramento salvador de Deus. Ele oferece o perdão dos pecados, vida e salvação, por meio da obra de Jesus na cruz. Ele diz: dado e derramado por vós. Na ceia do Senhor, Jesus oferece a si mesmo sua vida, sua justiça, sua união com Deus, o fruto de sua obediência até o amor, remissão dos pecados. E quem participa da ceia não pratica apenas um ato simbólico que lembra a morte de Jesus para nós, mas entra em verdadeira comunhão com Cristo. Participar da ceia do Senhor é um ato de fé e de obediência ao Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem não participa com fé não agrada a Deus. Há dois aspectos que gostaria de destacar sobre a responsabilidade cristã para com a ceia. Primeiro, a participação digna na ceia do Senhor. Às vezes, as pessoas ficam com receio de participar da Santa Ceia. Temem que não são suficientes boas para se apresentar no altar ou acham que a sua fé é muito fraca. A Santa Ceia não é para pessoas boas e merecedoras, poderosas na fé, mas para os fracos, pecadores e falhos. Isto é, ela é para que aceitem as palavras dadas e derramadas por nós, que se reconhecem como pecadoras e necessitadas de Jesus Cristo e sua salvação, querem viver em comunhão com Ele e servi-lo. Martim Lutero escreveu no Catecismo sobre isso: aquele, porém, que não crê nessas palavras ou delas duvida é indigno e não está preparado, pois as palavras por vós exigem corações verdadeiramente crentes. Segundo, a Santa Ceia é sustento espiritual para viver vida nova. Uma pessoa que aceita e reconhece o senhorio de Jesus Cristo sobre si mesma faz isto porque foi quebrada e atraída pelo amor de Jesus. Lemos em 1 João capítulo 4, versículo 19: nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo ama o pecador, mas não ama o seu pecado. E o pecador que se entrega a Jesus também passa a odiar o pecado, porque Jesus Cristo o transformou e fez nascer de novo. E como nova criatura, o pecador transformado possui amor verdadeiro, tanto para com o próximo como para consigo mesmo, e assim obedece a Cristo, ao Espírito Santo, porque é nova criatura. Esta nova pessoa transformada por Jesus passa a viver com fé, viver em discipulado. Procura comunhão e dá testemunho
da obra de Cristo em sua vida. E na Santa Ceia se alimenta de Cristo. É o próprio Senhor Jesus quem nos convida a participar alegremente da ceia. A Santa Ceia representa a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Por isso deve ser celebrada com alegria, fé e dedicação. Não há necessidade de ir ao altar com tristeza, como muitos fazem, porque esse momento é de vitória, de vida, perdão, de graça. Jesus nos perdoa, santifica, une na sua família. Ali somos fortalecidos e conduzidos em triunfo, através da pregação da sua palavra e do amor ágape, distribuído entre todos pelo próprio Senhor e seu Espírito. Muito bem. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas: o que são sacramentos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: preencha as colunas solucionando as frases abaixo. Terceira pergunta: leia as passagens bíblicas e responda as perguntas relacionadas aos textos. E leia a apostila novamente, o material de vocês, para que vocês possam compreender mais dessa aula de hoje, que foi sobre a Santa Ceia. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Amém.